Segundo a Fundação Otorrinolaringologia, é possível ter sintomas de tosse em pacientes até 14 dias depois dos quadros de uma virose. Isso é muito comum nessa época do ano. Bom, nas farmácias, a corrida por antialérgicos e xaropes contra a tosse só cresce. Confira. Ela pode ser voluntária ou involuntária, aguda ou crônica. Quando os sintomas da tosse aparecem, muita gente já corre para a farmácia. E aí tem que procurar logo a farmácia para comprar antibiótico, porque senão é pior. A gente sempre tem automedicação, que é o errado, né? A gente procura logo comprar um antigripante, o soro fisiológico, é esse o procedimento. Um xaropezinho e mel, eu gosto de dar mel. Aquele hábito da gente de... Eu gosto de dar um mel para ela e sempre mel, limão. E é neste período do ano que os sintomas aparecem com uma maior frequência devido às condições climáticas. A procura aumentou muito devido a esse período sazonal de tosse, gripe, rinite alérgica, resfriado, febre. E aí juntou também agora com o problema de dengue, né? E a gente tem vendido muito xarope, muito antigripal também, comprimido e outros correlatos mais. Com o aumento nos casos das viroses gripais, um acessório volta a se tornar o queridinho nas prateleiras das farmácias. Estou falando, da máscara. Com ela, o aumento também na procura de xaropes à base de mel. Cerca de 30% a 35% dos pacientes que adentram aqui nossa farmácia é a procura desses produtos para tosse, né, para garganta inflamada, febre, resfriado de modo geral. Após 2 dias de uma gripe comum, 85% dos pacientes não tratados tossem. 26% continuam tossindo por pelo menos 15 dias. E em uma minoria, ela pode persistir de 6 a 8 semanas. Nesta farmácia, localizada na zona norte da capital, as vendas de medicações específicas para tosse subiram bastante. Bom, e para a gente entender melhor como começam esses sintomas dessa virose, que está afetando muita gente, inclusive a apresentadora. Bom, a gente vai conversar agora com o médico otorrinolaringologista, doutor Diego Jefferson. Seja muito bem-vindo aqui, doutor Diego. Bom, mas esse assunto a gente trouxe aqui em pauta porque você conhece muita gente. Ou você está ou você conhece muita gente que está assim. E o que as pessoas mais relatam é uma tosse que não para e que se perdura aí. O que está acontecendo, doutor? Bom dia. Bom dia. Essa época do ano, há um aumento da circulação de vírus respiratórios, principalmente aqueles que têm afinidade pela laringe, causando as famosas laringites, que vêm acompanhadas de uma tosse rouca, geralmente, secreção ou obstrução nasal, e uma tosse que persiste, como você falou, por vários dias ou às vezes até semanas. Principalmente nesse ano, houve um aumento do vírus sincicial respiratório, que é um vírus que comumente atinge as vias aéreas superiores, mais frequentemente nas crianças, mas esse ano a gente viu um aumento muito exacerbado dos casos de laringites e de sinusites. Esses casos devem ser acompanhados para que a gente avalie a necessidade, em alguns casos, de utilizar medicações inalatórias, antibióticos, corticoides, a depender de cada situação. Bom, a gente pode considerar que é uma gripe? No ditado popular, podemos falar sim que é uma gripe. Já que há sintomas nasais, sinusais, de tosse, espirros e causado por vírus, geralmente, né? Mas, mais especificamente, o que tem acontecido nessas últimas semanas são as laringites virais. Inclusive, a gente colocou aí, tosse, coriza e rouquidão. Muitas vezes a pessoa não tem febre, mas tem tosse, coriza. Coriza é secreção, né, nasal. Tem tosse cheia também ou não? Geralmente essa tosse está vindo seca. Quando perdura muito tempo, quando o quadro não melhora, ou com o tratamento inicial, ou porque o paciente não procurou o médico especialista, pode haver tosse produtiva e, nesses casos, em algumas situações, a gente há a necessidade de usar o antibiótico para debelar o processo infeccioso. Então, às vezes, você não fica, por exemplo, a pessoa que tem uma tosse aí que persistiu em mais de 2 semanas, ela deve entrar com antibiótico ou só com xarope? Como que deve ser feito esse tratamento, doutor? Então, em regra geral, se o quadro, qualquer que seja ele, dura de 7 a 10 dias ou mais do que isso, há necessidade da avaliação médica para que entre com antibiótico,
porque provavelmente haverá necessidade. E esse vírus, ele transmite para outra pessoa em até quantos dias, quando essa pessoa passa a transmitir esse vírus? A maior taxa de transmissibilidade é nos primeiros dias do quadro infeccioso, de 3 a 4 dias ali. A partir disso, a taxa de transmissão tende a diminuir, mas ainda acontece transmissão depois desse período. Geralmente é um quadro que se resolve em uma semana. Se isso não acontecer, há necessidade de uma avaliação mais especializada. Então, muitas vezes a pessoa acha que é uma gripe, fica em casa, toma só o xarope, mas aí não melhora, tem que procurar o médico, né? Isso. Ok, então. Muito obrigada. Conversei aqui com o médico Diego Jefferson para a gente esclarecer sobre essa virose. Como é que é o nome da virose mesmo? Vírus sincicial respiratório. É o vírus que tem circulado bastante nesse período do ano. Ok, então. Obrigada, doutor Diego. Nada, Tá? Bom dia dia para o senhor. Obrigada.